Estamos em pleno ciclo de retomada do crescimento de food service. E aí vem uma pergunta. De que forma o meu estabelecimento deveria se posicionar para esse ciclo de retomada? Sendo mais agressivo em preço e privilegiando tráfego ou buscando promover experiências superiores e com isso obter mais retenção e fidelidade dos consumidores? Eu sou Sérgio Molinari e esse é o meu canal no YouTube. Antes de falar, de desenvolver esse tema que a gente propôs para o vídeo de hoje, eu queria só sugerir que você volte lá no canal depois de assistir esse vídeo e assista um outro vídeo que tem uma relação direta com esse tema, que é um vídeo sobre experiência de consumo, que aliás foi, se eu não estiver enganado, o terceiro vídeo do nosso canal, publicado há aproximadamente 3 anos, e que continua sendo muito atual, muito contemporâneo. Eu até diria, no meio do olho do furacão da pandemia, se deixou de falar muito sobre experiência de consumo, porque a prioridade era sobreviver, era parar em pé, era conviver com todo o caos que a gente teve que encarar no mercado, mas à medida que a gente começa a avançar para esse período de retomada, a experiência de consumo volta para o topo entre as prioridades do que a gente deveria considerar, do que a gente deveria revisitar dentro dos nossos negócios. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu queria destacar é, vamos pensar sempre experiência de consumo como não algo que exista só no restaurante estrelado com 3 guias do Michelin, restaurantes sofisticados, restaurantes da moda, do chefe famoso e etc. Mas pensar que experiência de consumo existe em qualquer tipo de relação de consumo que a gente tenha. Isso é fundamental para que a gente não pegue e fale o seguinte, não, esse assunto não é para mim porque eu sou um self-service, ou porque eu sou uma lanchonete, ou porque eu sou uma pizzaria delivery e esse assunto não diz respeito a mim, porque eu não sou um desses caras sofisticados. Não é nada disso. Experiência de consumo não é nada disso. Então vamos lá. Por que a gente está falando desse assunto nesse exato momento? Porque a gente acompanha há muito tempo, e não só o Brasil, em momentos de crescimento, em momentos de retração e particularmente falando em momentos de retomada de crescimento ou de saídas de crise, e existe um padrão observado em todas as saídas de crise no país e na grande parte dos principais mercados de food service do mundo. E esse padrão é simples. O consumidor retrai ou reduz a sua frequência de consumo, ele vai consumir menos vezes fora de casa e ele aumenta o ticket médio, ele aumenta o gasto médio cada vez que ele sai para comer. O balanço final de quanto ele gasta não muda muito. Pode gastar um pouquinho menos do que ele gastava antes da crise, um pouquinho mais. É muito parecido o que ele continua gastando, a curva disso é estável ao longo do tempo, mas ele faz uma opção muito clara, que é a opção por aquilo que vale a pena. A pergunta que tem que estar sempre na cabeça da gente é, a gente como empresários do setor, isso que eu ofereço para o meu consumidor, quando ele sai do meu restaurante, quando ele sai do meu estabelecimento, ele saiu com a percepção de que valeu a pena, de que foi legal, que a grana dele valeu a pena e de que aquela experiência vale a pena ter outra vez, que ele quer viver isso outra vez, ou que ele sugeriria isso para alguém. Se a resposta for sim, a gente está no caminho certo. Por quê? Porque é o que o consumidor faz e não faz por 1, 2 ou 3 meses. Nas principais crises que a gente acompanhou na história do food service, o que a gente vê é que esse movimento dura 1, 2, 3 anos. Em que o consumidor fala, eu vou privilegiar, retornar, avalizar, recomendar os estabelecimentos em que eu tive a percepção de que foi legal, de que o meu dinheiro foi valorizado por aquilo que o restaurante me entregou. Esse é o grande motivo da gente estar com essa discussão nesse momento. E daí sai uma das razões, obviamente, de por que a recomendação da gente é, se você tem competência para promover experiências superiores, vá por esse caminho. Porque o consumidor busca os locais e ele vai retornar nos locais em que ele tem essa percepção. Tá? Agora, você tem que ter a competência para fazer isso. Por quê? Porque, em muitos casos, o empresário ele pega uma ideia bacana,
uma iniciativa legal que ele viu em algum lugar, um case que ele viu na televisão, ou uma viagem em que ele viu alguma coisa legal e acopla pedaços de boas experiências no negócio dele, sem ter a preocupação de harmonizar isso tudo. E aí sabe o que acontece? É tipo um Frankenstein. Imagine que você lê uma descrição do Frankenstein, que é um cara alto, forte, moreno, com traços exóticos. Você fala, ok, entendi, é quase o super-homem, mas quando você vê na frente é um Frankenstein. Isso acontece com muita frequência. Eu enfoco aqui o seguinte, se você tiver essas competências para desenhar uma experiência superior, vá por aí. E aí eu vou elencar, eu vou discutir com vocês aqui 6 motivos que me levam a fazer essa recomendação de optar ou de priorizar uma estratégia de agregação de valor, de entregar experiências superiores e etc. Então, vamos lá para os nossos 6 pontos, para as nossas 6 provocações. Provocação número 1. A maior parte do tráfego, do movimento de clientes, da grande parte dos restaurantes e dos estabelecimentos em geral do nosso setor, a maior parte dos clientes são clientes recorrentes. Não são clientes que vêm ou que vieram ao estabelecimento pela primeira vez. Claro que, dependendo da tua localização, se você é um cara mais ligado ao turismo e etc., isso pode ser diferente. Mas, via de regra, a grande parte dos estabelecimentos vivem muito mais de clientes frequentes e habituais do que de clientes novatos. O segundo ponto que tem a ver com isso é boas experiências e aquela sensação de valeu cada centavo do que eu gastei aqui, promove cada vez mais recorrência e fidelidade por parte do cliente. E além disso, também são os caras que viram os nossos promotores de vendas. São os caras que falam da gente e estimulam que outras pessoas também nos conheçam. Terceiro elemento aqui de provocação é, classicamente, investir para atrair clientes novos é de 5 a 7 vezes mais investimento, ou é um maior volume de recursos colocados, do que o recurso necessário para manter clientes atuais. Até porque o cliente atual, em grande parte, a experiência que você continua promovendo e atualizando costuma ser o suficiente para atrair e provocar essa recorrência, esse retorno do consumidor. Um quarto ponto é que experiências melhores e valorização pela grana gasta pelo consumidor normalmente proporciona ao estabelecimento uma elasticidade de preço um pouquinho maior. Ele consegue extrair um pouquinho mais de valor e de grana pela experiência vendida ao consumidor e, consequentemente, ou normalmente, produzir um pouco mais de margem para o negócio. Que tem a ver com o próximo ponto. A gente vive um momento de elevação muito significativa dos custos dos nossos negócios. E por conta disso, a gente precisa de um pouco mais de margem do que a gente está realizando. Então, se o preço for um limitador meu, porque eu não estou produzindo valor, percepção de valor pelo consumidor, eu vou ter uma dificuldade de produzir margem e como meus custos estão me comendo pelo pé, o lucro do meu negócio vai ser menor do que era há um tempo atrás. E um último tópico tem a ver com uma visão de mais longo prazo. O nosso negócio, o nosso ramo, é um ramo em que as empresas bem posicionadas, as marcas bem reputadas, bem reconhecidas e etc., duram muito mais tempo do que as outras. E aí, se eu sou lucrativo e a minha empresa dura muito mais tempo, eu vou fazer mais dinheiro por mais tempo. O meu negócio é muito mais atrativo do que seria se eu não conseguisse produzir essa percepção de valor. Então, a gente está no meio de um ciclo de retomada de crescimento. Claro que esse papo de valorizar a experiência superior não é para todo mundo. Claro que a gente tem 2/3 do Brasil nas classes C, D e E, o que significa que nem sempre dá para falar de experiências pelas quais eu cobro muito. Mas, seguramente, no nível que for, promover a melhor experiência possível dentro do teu segmento de mercado vai te proporcionar muito mais benefícios e essa é a nossa recomendação. Sucesso!